Bom dia, eu sou Marcele Codesso, dermatologista, e hoje vou apresentar um caso clínico sobre psoríase. Trata-se de um paciente masculino de 62 anos, sem comorbidades prévias. O paciente tinha diagnóstico prévio de psoríase há 10 anos, inicialmente com controle com as medicações tópicas, como o derivado do coaltar, emolientes e calcipotriol. Em 2018, o paciente apresentou um episódio de agudização das lesões sem resposta ao tratamento tópico habitual. Foi então avaliado por um dermatologista, que iniciou o uso de metotrexate, ácido fólico, sendo suspenso por intolerância à medicação. Foi então introduzido o tratamento com acitretina, porém também teve falha terapêutica. Ao exame, apresentava área extensa de acometimento da psoríase, com eritema, infiltração e descamação. Apresentava PASI maior que 20, DLQI maior que 10, BSA maior que 10 e não tinha nenhum acometimento articular. Foram então solicitados exames para início de imunobiológico. O paciente foi então liberado para início de adalimumab. A prescrição foi na dose inicial de 80 mg, seguida da dose de manutenção de 40 mg via subcutânea, de 14 em 14 dias. O paciente então atingiu o desfecho de PASI 75 na 16ª semana. O paciente apresentou melhora importante, sem recidiva, no follow-up de 20 meses e apresentava um DLQI menor que 10, conforme vemos aí nas imagens. Então, o que a gente precisa saber sobre a psoríase? A psoríase é uma doença sistêmica crônica inflamatória, com manifestações cutâneas, unguiais e articulares. Ela possui grande impacto na qualidade de vida e pode ser incapacitante, tanto pelo ponto de vista cutâneo quanto pelo ponto de vista articular. Existem várias formas clínicas. A forma vulgar é a mais comum, mas também pode ter a forma clínica ungueal, a psoríase eritrodérmica, a psoríase invertida. E como a gente faz a avaliação da gravidade da doença? A gente pode utilizar alguns indicadores, como o BSA, que avalia o grau de acometimento, semelhante à forma que a gente classifica os queimados. Também tem o PGA, que é o Physician Global Assessment, que avalia de uma forma um pouco mais prática, mas mais subjetiva. E o PASI, que é o método mais utilizado nos ensaios clínicos, que avalia eritema, infiltração e descamação. Além disso, a gente também pode lançar mão do DLQI, que é um questionário que avalia a qualidade de vida do paciente vivendo com aquela doença. E como a gente faz a avaliação do acometimento articular? A artrite psoriásica, ela comete aproximadamente 30% dos pacientes com psoríase. Pode aparecer no paciente, então, artrite, entesite, dactilite e acometimento axial. Os fatores de risco para acometimento articular são o tempo de doença prolongado, o quadro moderado a grave, a distrofia ungueal e o acometimento do couro cabeludo e da região interglútea. Lesões cutâneas podem preceder o acometimento articular. É sempre importante questionar sobre o surgimento de dor, edema e rigidez matinal na anamnese desses pacientes. Na classificação de Caspar, o paciente tem que ter doença articular confirmada e ao menos 3 desses critérios a seguir, como história de psoríase atual, história pessoal de psoríase, história familiar de psoríase, distrofia ungueal, fator reumatoide negativo, história de dactilite ou dactilite atual e formação óssea justa articular à radiografia simples de mãos ou pés. E como a gente realiza o tratamento? Para as formas leves, o tratamento é basicamente tópico. Podemos usar ceratolíticos, emolientes, além de corticoide tópico e inibidores da calcineurina. Para as formas graves, ou seja, naqueles pacientes que têm o BSA, PASI ou DLQI maior que 10, a gente vai precisar lançar mão do tratamento sistêmico. De acordo com o Protocolo de Diretrizes Clínicas de 2021, o PCDT, então o paciente com psoríase moderada grave pode fazer uso então da fototerapia ou metotrexate. Em caso de resposta inadequada, a gente pode lançar mão então, fazer a troca para acitretina ou ciclosporina. Se a melhora clínica não for satisfatória, a gente pode então começar o imunobiológico, sendo o adalimumab ou etanercept as primeiras escolhas. Se não houver, então, melhora clínica, a gente pode fazer o uso do ustekinumab, secukinumab ou risankizumab. Para começarmos o imunobiológico na psoríase, é importante fazer uma avaliação pré-tratamento. Nesse caso, a anamnese e exame físico são essenciais. É importante buscar na história do paciente quadros de infecções ou de neoplasias subjacentes. Alguns exames laboratoriais também são necessários, como hemograma completo, dosagem de transaminases, hepatograma, função renal, dosagem sérica de proteína C reativa, sorologias para hepatite B, C e HIV, testes de gravidez, radiografia de tórax, PA e perfil, prova tuberculínica e EAS. No caso apresentado, o imunobiológico escolhido foi o adalimumab.
O adalimumab é um anticorpo monoclonal humano que se liga ao TNF-alfa. A dose inicial preconizada é de 80 mg, seguida de dose de 40 mg de 14 em 14 dias. E o desfecho PASI 75 é esperado na semana 16 de tratamento. Então, com esse caso clínico, a gente pôde aprender como mensagem final que é importante a gente saber diagnosticar e também classificar a gravidade da psoríase, a fim da gente poder oferecer para o paciente um tratamento eficaz, com melhora da qualidade de vida e prevenção também das incapacidades causadas pela doença.